teoria cinética dos gases. Então, ela faz a descrição do comportamento microscópico de um gás relacionando as grandezas macroscópicas. Então, foi o início da teoria atômica da matéria e da mecânica estatística. A teoria cinética, ela estuda o comportamento das partículas do gás utilizando as leis da mecânica. E tem caráter estatístico, sempre definindo valores médios. Então, para chegar a uma relação entre pressão e energia cinética média das partículas, nós vamos considerar aí um modelo teórico. Nesse modelo teórico, a gente vai trabalhar com um gás ideal, composto de moléculas, né? Um recipiente com volume fixo e a pressão dependendo apenas da temperatura. Então, por exemplo, um recipiente desse formato, um cubo de aresta A. A gente tem as moléculas do gás aqui. E essa molécula está sendo representada por essa bolinha azul. Nesse caso aqui, essa bolinha azul, que é a nossa representação da molécula, está saindo de uma das paredes do recipiente, com uma velocidade no eixo x, né, e vai se deslocar até a outra parede. Então, olha só. Nós determinaremos a pressão pela relação entre a força exercida pelo conjunto de moléculas que colidem elasticamente com as paredes do recipiente. Então, aquela moléculazinha anterior que estava se deslocando com velocidade x, ela saiu da parede esquerda, chegou até a parede direita, colidiu e retornou com velocidade menos vx. Inverteu o sentido aqui. Manteve a velocidade, então trata-se de uma colisão elástica. Então, ó, a variação da quantidade de movimento da molécula pode ser determinada, né? Então, a gente tem que o ΔQ de x vai ser o Q de x final menos o Q de x inicial. A gente sabe que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, lembrando que a velocidade é um vetor, né? Então, importa para a gente direção, sentido e intensidade, né? Então, massa vezes velocidade final. A velocidade final aqui é menos v de x. E a velocidade inicial v de x. Então, a gente tem que esse ΔQ de x é igual a menos 2 mv de x. Isso da molécula, né? Então, portanto, a variação de quantidade de movimento da parede pode ser relacionada, né? E ela vai ser o quê? O inverso, né? A parte positiva da ΔQ de x da molécula. Então, o ΔQ de x da parede é igual a 2mv de x. Pelo teorema do impulso, a gente pode definir aí a força que a molécula aplica sobre a parede. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento, que é igual a força vezes variação de tempo. Intervalo de tempo, né? Então, isolando o F aí, eu tenho que o F vai ser igual a ΔQ sobre ΔT, usando essa igualdade final aqui. Então, utilizando a força média, devido ao intervalo de tempo aí ser muito pequeno, né, da colisão, a gente tem que o F médio vai ser igual a ΔQ sobre ΔT'. Né? Supondo que nesse novo intervalo de tempo, nesse ΔT', a força média é equivalente ao intervalo de tempo da parede direita para a esquerda, do movimento, né, da molécula da parede direita para a parede esquerda. Então, a gente tem que a velocidade dessa partícula vai ser ΔS por ΔT, que é igual a A sobre V de x. Então, após a colisão na parede esquerda, o tempo de ida e volta, que será o ΔT', vai ser igual a 2 vezes A, porque ele andou A e retornou mais A. Então, 2A, o ΔS, sobre V de x. Então, reescrevendo a força média sobre a parede, a gente tem que esse F médio vai ser igual a ΔQ sobre ΔT',
O ΔQ a gente calculou, que é 2mv de x. E o ΔT' é igual a 2a sobre v de x. Então, ó, 2 com 2 aqui corta. Me sobra quem? mv de x ao quadrado. Os extremos pelos meios, né? Vai dar mv de x ao quadrado sobre a. Então, a força média resultante aplicada sobre a parede, por N moléculas, se a gente for levar em consideração todas as moléculas do gás, a gente vai ter que essa força resultante média vai ser M sobre A, onde A é essa aresta, né? V de x ao quadrado sobre 1, mais V de x2, que é uma segunda molécula, mais N moléculas aí. Então, a gente tem que essa força resultante, se a gente admitir que as partículas todas têm a mesma velocidade, essa força resultante média vai ser igual a N vezes M sobre A, vezes V de x ao quadrado. V de x médio, né? Então, definindo a pressão. Então, a gente sabe que pressão é força sobre área. Então, vai ser a pressão do gás igual à força resultante média sobre a área. Então, a gente tem que a pressão, a força resultante a gente tem, que é Nm sobre A vezes V de x ao quadrado médio, dividido pela área. A área do quadrado é A vezes A, que é A ao quadrado. Então, a gente tem que essa pressão vai ser N vezes M vezes V de x ao quadrado, dividido por A ao cubo. Mas quem que é A ao cubo? A ao cubo vai ser o volume. Então, a gente tem que P é igual a N vezes M vezes V de x ao quadrado sobre V. Então, admitindo que essas moléculas se deslocam ordenadamente em todas as direções, em direção x, y e z, a gente tem que V médio ao quadrado vai ser igual a V de x ao quadrado médio, mais VY ao quadrado médio, mais V de z ao quadrado médio. Considerando que as velocidades em todos os eixos são iguais, então V de x é igual a V de y, que é igual a V de z, a gente pode falar que o V médio ao quadrado vai ser igual a 3V de x ao quadrado. Então, a gente tem que o V de x ao quadrado é igual a 1/3 da velocidade média ao quadrado. Substituindo os resultados na expressão da pressão, a gente vai ter que P igual a N vezes M vezes V de x ao quadrado sobre V. Ao substituir o V de x, a gente tem que P é igual a 1/3 de Nm V ao quadrado médio da velocidade sobre o V do volume. Onde esse produto N vezes M, que é a massa de cada molécula, vai ser a massa total do gás. Então, obtendo a energia cinética média de um gás, a gente vai chamar de EC, E maiúsculo. Pela pressão, a gente tem que ela é 1/3 de Nmv ao quadrado sobre V. Então, se eu pegar esse V e passar para cá, eu tenho PV, que é igual a 1/3 de Nm vezes V ao quadrado médio. Pela equação de Clapeyron, eu sei que PV é igual a nRT. Então, substituindo PV ali, eu tenho que nRT é igual a 1/3 de Nmv ao quadrado. Se eu dividir os dois termos por 2, eu vou ter nRT sobre 2 igual a 1/3 de Nmv quadrado sobre 2. E quem que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2?
Então o termo aqui, ó, NmV ao quadrado sobre 2 é a energia cinética média de todas as moléculas do gás, né? Do gás. Então isso aqui é a energia cinética média. Então a gente tem que a energia cinética média do gás vai ser igual a 3 meios de Nr